Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão de taxas, né? Então, no regime de juros compostos, a gente tem que ter muito cuidado com as taxas, porque nem é sempre o que parece, tá bom? Então, a gente vai ver isso aí. Então, o objetivo nosso aqui é conceituar taxas, né? Calcular desconto, taxa de desconto nominal, taxa efetiva, taxa real, taxa equivalente, taxa proporcional e distinguir cada uma delas, porque cada taxa dessa tem um sentido diferente, ela representa valores diferentes, tá? Então, taxas proporcionais, né? Disse que duas taxas são proporcionais quando se verifica a razão entre elas e a mesma razão entre os períodos. Ou seja, se eu pegar 3% ao mês, né, se eu multiplicar por 12, vai dar 36% ao ano. Então, elas são proporcionais. A razão são a mesma entre elas. Né? 3 é um mês, 36, 12 meses, são multiplicadas a 36. 0,4% ao dia é proporcional a 12% ao mês, porque ó, 4 vezes 3, 12, né? 30 dias. 4 vezes 30 vai dar 12%. Então elas são proporcionais. 42% ao ano é proporcional a 21 semestres, porque eu vou dividir por 2. São 2 semestres no ano, dividindo por 2, né? Então eu tenho 42. Então são taxas proporcionais. Então, a mesma razão entre elas, tá? Taxas equivalentes, né? Duas taxas expressas em períodos diferentes, são equivalentes quando aplicados a um mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo e produzem o mesmo montante, tá? Então, vamos lembrar a forma principal, né? Lembrar a forma geral, que o FV é o PV multiplicado por 1 mais I elevado a N, nos regimes de juros compostos, tá? Então, nós temos, por exemplo, o PV, né? 1 mais I, se eu elevar a 12, né? Se eu quero ao mês, se ela é o mês, eu levo a 12. Se ela é o ano, eu levo a um ano. Né? Então elas são equivalentes. Se ela é o semestre, eu vou levar a 2 semestres, tá? 2 semestres, então elas são equivalentes. Então vamos lá calcular a taxa trimestral equivalente a uma taxa mensal de 360% ao ano, tá? 360% ao ano. Então vamos resolver isso no passo a passo, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma taxa trimestral, que são 3 meses, né? E eu quero, eu quero uma taxa trimestral, mas eu conheço uma taxa é, anual de 360, tá? Então a gente usa esse negocinho aqui, ó, ND dividido por NC. O que é N matemática financeira? N matemática financeira é período, tá? Então, ND é o período no qual eu desconheço a taxa. Então, eu quero uma taxa trimestral, que são 3 meses, então eu desconheço a taxa para 3 meses. NC é o período que eu conheço. Eu conheço a taxa para 12 meses, que são 360% ao ano, tá? Tá? Então, como é que eu resolvo isso na HP 12C? Então, vamos imaginar que o PV é igual a 100, tá? Então, na HP, eu vou pegar, inserir 100, vou deixar ele negativo com CHS e armazenar ele lá no PV, tá? Aí eu tenho a taxa conhecida, né? A taxa conhecida é 360. Então eu vou colocar lá 360 na HP e vou apertar a tecla I, tá? I, tá? Então eu tenho aqui, ó, período desconhecido 3 meses, período conhecido 12 meses. Então é necessário dividir o período desconhecido pelo período conhecido. Então eu vou pegar, colocar lá na HP 3, vou dar um Enter, vou colocar 12 e vou dividir. Então eu peguei o período desconhecido pelo período conhecido e dividi e armazenei no N, tá? E aí eu vou pressionar a tecla FV e isso vai me dar o montante.
tá? Porque eu inseri 100 ali, ó. Então agora eu vou subtrair o 100 que eu coloquei previamente lá no PV, tá? E aí eu tenho a taxa equivalente, dá 45% nesse período de 3 meses. Então, 360% ao ano, né, em 3 meses, ele corresponde a 45%, tá? 45%. Não é simplesmente você pegar 360 e dividir por 12 e depois multiplicar por 3. Não vai dar o mesmo resultado, porque nós estamos falando de juros compostos. Por isso que eu disse, não é sempre o que parece, tá? Tá bom? Vamos fazer mais um cálculo de taxa equivalente, né? Calcule a taxa mensal equivalente a 413% ao ano, né? Então, eu quero saber a taxa em um mês, tá? Não é pegar 413% e dividir por 12, não, tá? Não é isso. Então, porque estamos trabalhando com juros compostos. Então, o que nós vamos fazer? Usar o mesmo processo. Vamos pegar 100, a gente pega um número qualquer, vamos usar 100, deixamos esse negativo aqui no CHS e inserimos no PV. Então, armazenei esse valor que seria um capital hipotético. 413 é a taxa conhecida, né? Armazenei lá no I. Peguei 1, porque 1 é o período pelo qual eu desconheço a taxa, né? Eu desconheço a taxa para um mês. Coloquei 1, Enter, tá? E dividi pelo período conhecido, ó, 12 divide e armazena o resultado em N, tá? Então eu peguei lá a razão entre ND e dividido por NC e agora eu peço o FV. Então ele vai me dar esse valor, né, acrescido lá, acrescentando ao 100 que eu coloquei anteriormente. E aí eu vou subtrair 100, tá? 100, aí eu encontro a taxa, 14,60% ao mês, tá? Bom, determinar a taxa, tá? Diária, uma taxa diária equivalente a 25% ao trimestre. Então, são 3 meses e eu quero saber a taxa em um dia. Qual é a taxa equivalente? Então, eu vou fazer da mesma forma, é só mais um exercício. Eu vou pegar o 100, eu limpei todas as memórias, tá? Limpei todas as memórias. Peguei o 100, coloquei no PV. Peguei 25, que é a taxa que eu conheço, coloquei no I. Peguei o período desconhecido, que é um dia, coloquei Enter. E vou dividir pelo período conhecido, que são 3 meses. Então, 3 meses corresponde a 90 dias, porque eu estou falando em taxa diária. Lembrem-se, eu sempre disse, tempo e taxa devem estar na mesma base. Olha, vou repetir de novo. Tempo e taxa sempre na mesma base. Se eu quero uma taxa diária, então aqui eu tenho que transformar em dia, tá? Então vai ser 90 dias, porque é um trimestre, 3 meses. Dividi, coloquei no N, armazenei no N. Depois eu peço o FV e vou subtrair o 100, então dá 0,25% ao dia, tá? Tá bom? Bom, a HP12C, pessoal, eu disse para vocês que ela é programável. Eu consigo então colocar um programa na calculadora para fazer alguma coisa. Isso que está aqui nesse slide é o programa que eu posso inserir na HP. Você pode fazer isso se você quiser, lógico, de tal forma que você vai calcular a taxa equivalente sem necessidade de fazer todas aquelas contas, todo aquele processo que a gente fez nos slides anteriores. Então, previamente, você vai inserir esse programa na sua HP12C. Então, para fazer isso, você tem que seguir todo esse passo a passo aqui com bastante atenção e verificar no visor se acontece exatamente isso aqui, ó, no visor da sua calculadora, ó, tá? Então, primeira coisa, nós vamos pegar, apertar F, tá? PR. Lembre que eu falei para vocês, quando a gente vai entrar na área de programação, nós temos que previamente, acionar essa tecla FPR, porque essa tecla aqui
ela vai te levar para o modo de programação. Então, ela funciona como uma chave de segurança, para que você não acesse a área de programa de forma acidental e acabe deletando, né, programas que estão aí na sua calculadora. Então, aqui vai entrar no modo de programação, então vai aparecer isso aqui no visor. E aí eu vou entrar em programa, tá? F programa. O que vai acontecer aqui? Vai limpar todos os programas existentes na sua HP, tá? Então, se você está usando HP de um parente, de uma outra pessoa, eu recomendo não fazer isso, porque você pode deletar um programa que ele colocou na calculadora para fazer determinada coisa e você vai deletar o programa, tá? Se não for, tudo bem. F programa. Então F cria programa, você limpou tudo que tinha de programa na sua calculadora. Aí agora começa então a digitar o programa. 1, né? Introduz o 1, simplesmente digita o 1, vai aparecer isso aqui. Dá um Enter, introduzir o 1 né? Depois você aperta Enter novamente, vai aparecer 2, 3, 36. Recall I. Aperta a tecla Recall I, vai aparecer isso aqui no seu visor. Recupera o conteúdo do registro I. Porcento, né? Vai extrair a porcentagem, né? É o comentário. E vai aparecer isso no seu visor. Mais, vai aparecer isso no seu visor. Recall PV, aparecer isso aqui no seu visor. Recall FV, divide, Y elevado a X, variação percentual, G, né? Aí você vai apertar, e isso mais 00, tá? Então, G, hold on aqui, digita 00, tá? E F, tá? F, ó, F, você sai, né? FPR, você volta ao modo de operação. Você sai da área de programa e volta para a área de operação. Então, ó, o G, você põe o roldão aqui, digita 00, vai aparecer isso aqui. Então, vai para a linha 0 da programação. E aí você, FPR, você sai da área de programação, tá bom? E aí, vamos testar então se o programa está funcionando. Ah, outra coisa, para isso funcionar, você tem que apertar a tecla Install EEX. Você vai ter que apertar a tecla EEX e install, né? Aperta a tecla EEX e install, tá? EEX install e vai aparecer no seu visor uma letrinha C, tá? Vai aparecer lá do lado de dia, mês e ano. Então, você aciona a tecla EEX install, vai aparecer um C lá no seu visor. Deixa esse C lá para a vida toda, nunca mais tira ele de lá, tá? Deixa ele lá, para que o programa funcione, tá? Então você faz isso. Então vamos lá, vamos testar refazendo aquilo que a gente fez anteriormente usando as teclas. Agora nós vamos usar o programa, tá? Calcule a taxa mensal equivalente a 413% ao ano. Então você tem lá 413% é a taxa que você conhece, né? Coloca ela no I. Ela é referente a 12 meses, que é o período conhecido, tá? E eu quero para um mês. Em um mês eu vou colocar no PV e aí eu aperto RS. Então ela vai fazer um run e vai te dar a taxa. Só para a gente memorizar, essa aqui é um macete que a gente dá, é o seguinte. A taxa que eu conheço, tá? A taxa que eu conheço, período da taxa que eu conheço, eu coloco no FV. Então eu vou dizer assim, que está fácil de ver, FV, fácil de ver. Está fácil de ver a taxa de 12 meses, então eu coloco no FV. E eu preciso ver a taxa de um mês, então eu ponho no PV, preciso ver. Isso é um macete para a gente não esquecer, tá? Então eu preciso ver a taxa para um mês, que é uma taxa mensal. Coloco o PV, preciso ver. Aqui eu conheço, está fácil de ver, FV. E aí eu faço aqui, pressiono RS. E aí o programa já calcula para você. Eu não preciso colocar 100, CHS, PV, colocar a taxa.
depois dividir pelo período, e aí eu fazer, aí subtrair 100. Não, eu uso o programa, tá bom? Isso aqui é usando o programa que a gente inseriu na calculadora, tá? Proceda da mesma forma para a taxa equivalente, né, diária ao trimestre, né? Então, da mesma forma, tá? A gente fez no exercício anterior, tá certo? Ou seja, determina a taxa diária equivalente a 25% ao trimestre, vai dar 0,25. Então, eu vou pegar 25, eu ponho no I, né? É um trimestre, 90 dias, está fácil de ver, 30 FV, e eu preciso ver para um dia, 1 FV-RS. Pronto, está feito o cálculo, tá bom? Agora você tem dois modos de resolver o problema de taxa equivalente. Aí você escolhe qual você prefere para resolver essa questão de taxa equivalente. Tá? Além disso, eu coloquei um outro vídeo, né, já disponibilizei um outro vídeo falando sobre taxa equivalente. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui são opções que você tem usando a calculadora HP12C para resolver o problema de taxa equivalente, porque isso vai aparecer bastante nas atividades de vocês. Taxa nominal. Taxa nominal é uma taxa referente a um período que não coincide com o período de capitalização dos juros, tá? A taxa nominal emprega uma unidade de tempo que não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Por exemplo, 35% ao ano com capitalização mensal, ou seja, 35% ao ano com capitalização mensal, com certeza, como se diz, eu não vou poder pegar a taxa e dividir por 12, porque se eu pegar essa taxa mensal, né, e capitalizar ela, ela vai dar muito mais que 35, tá? Então, uma coisa é o seguinte, uma coisa é a gente entender o que é taxa nominal, o que é taxa efetiva, tá? Então, se eu pegar uma taxa, isso acontece muito nos contratos de cheque especial com banco, empréstimo bancário. Então eles falam assim para você, olha, a taxa é 2% ao mês. Tá bom, então se você pegar 2% ao mês e multiplicar por 12, daria 24% ao ano de taxa nominal. Tá? 24% ao ano. Só que essa taxa não coincide com o período de capitalização. Por quê? Se eu pego 2% ao mês e eu capitalizo ele mensalmente, vai dar muito mais que 24% ao ano, tá? Então a taxa efetiva vai ser maior do que a taxa nominal, tá? Então é muito cuidado. Por isso que os bancos têm que colocar, olha, a taxa é 2% ao mês. Taxa efetiva. Na verdade, nem coloca taxa, ele coloca custo efetivo total. Ele vai colocar a taxa efetiva. Aí, se você verificar, ela é maior do que você pegar a taxa nominal e multiplicar pelo período, tá? Por isso que ela não coincide com o período de capitalização, tá? Tá bom? É muito utilizada aí no mercado quando se formaliza o negócio. Porém, né, tem que ter cuidado porque o resultado final não é exatamente o mesmo, tá? Eu trabalhei em banco e às vezes a gente tinha muitos problemas assim para explicar isso para o cliente, né? Você dava uma taxa e ele depois fazia o cálculo e falou, mas o juro aqui é maior do que o que você me falou. Sim, é maior porque o banco trabalha com juros compostos, ou seja, existe a capitalização dos juros, tá bom? Então, a taxa efetiva, né, aquilo que eu disse, taxa nominal é uma coisa, a taxa efetiva é a que corresponde de fato ao ganho ou custo financeiro do negócio, né? Ou seja, a unidade de tempo coincide com o período. Exemplo, 40% ao ano com capitalização anual, tá? Ela é igual, ela é o ano e anual. 18 ao semestre com capitalização semestral, olha, ela é 18 ao semestre capitalizada semestralmente, tá? Tá certo? Então, como se obtém a taxa efetiva para o período de capitalização dos juros? Olha, usando aquele programa na HP12C, aquilo que eu falei para você, usando o programa. Dada a taxa de 60% ao ano com capitalização bimestral, calcule a taxa efetiva, tá? Então, 60% ao ano, né, são 6 bimestres ao ano, né? Então nós temos 6 bimestres, né?
Então, 60 dividido por 6, eu tenho uma taxa de 10% ao bimestre, uma taxa nominal, tá? Uma taxa nominal. Agora vamos ver qual é a taxa efetiva. Então, eu tenho a taxa bimestral, que é 10% ao bimestre, vou colocar no I, são 6 bimestres ao ano, então eu preciso ver a taxa para 6 bimestres, e está fácil de ver para um bimestre, porque um bimestre é 10%. Põe o RS lá, ó, na verdade não é 60% ao ano, a taxa efetiva é 77,16% ao ano. Então, observe que existe essa diferença. Ou seja, eu falei para você que o contrato, né, o empréstimo é de 60% ao ano, capitalização bimestral. Então, essa é a taxa nominal. Agora, efetivamente, você vai pagar 77,16% ao ano. Tá certo? Então, isso é para a gente entender o que é taxa nominal e o que é taxa efetiva, tá? E é isso, pessoal. Tá bom? Deixo essa mensagem para vocês. Um abraço.